Hoje eu tô aqui para contar para vocês o porquê eu parei de ingerir álcool, bebida alcoólica. Enquanto isso, eu vou fazer um bolo aqui com vocês, tá? Sempre que alguém fala sobre parar de beber álcool, fala sobre a saúde em relação a doenças. Porém, eu tô aqui para falar em relação a doenças, mas também o que ele pode causar na sua vida no geral. Quanto a você não estar consciente das suas escolhas, das suas ações, está com falta de vontade, de ânimo, que é como ele deixa nós nos outros dias. Que eu não sou daquelas pessoas que nunca bebi, nunca fumei, não. Eu sou bem ao contrário, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Mas o que eu quero falar então é sobre conscientizar vocês, porque eu gostaria de ter me conscientizado mais cedo. Eu sinto muito por isso, mas foi a minha história, a minha trajetória, eu respeito isso. Gostaria que alguém tivesse me passado, como eu vou passar para vocês aqui, algumas coisas e contar um pouco, talvez você se identifique e talvez agora seja a hora de você parar. Às vezes o nosso ciclo de amigos são pessoas que gostam de ingerir bebida alcoólica, então tá tudo bem, mas pelo menos diminuir aí para você viver uma vida mais consciente. Eu comecei a beber com 15 anos, muito nova, escondida, tá? A gente fazia, os pais das minhas amigas iam viajar, ou meus pais iam viajar, a gente pegava o que tinha de bebida na geladeira, que sobrava deles, achava que eles não viam, né? Mas aí a gente bebia até tomar um porre, porque a gente não sabia o que era aquilo, não era consciente. Para nós era legal, porque era uma forma de se divertir, uma forma engraçada, a gente achava muito engraçado. Eu bebia e eu podia ficar até nas festas que a gente ia, ficava até festa de 15, festa de formatura, ficava até de manhã cedo. No outro dia a gente acordava, não tinha ressaca, dormia. Depois, como eu era estudante só, né, não sabia ainda dos boletos. Só que ali com 18 já estava trabalhando, já fazia tempo, já acho que eu comecei com 17 a trabalhar. Com 18 já estava trabalhando. Eu saía na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No outro dia eu ia trabalhar e pra mim era tranquilo. O que me incomodava não era nem a ressaca, porque eu nem tinha aquela época. Não, no outro dia eu ia na academia e eu não tinha força. Eu começava a tremer, meus músculos tremiam, não tinham força. Eu sentia que eu murchava, né? Por conta da água que sai dos nossos músculos, né? Diurética, a bebida. Então, isso me chateava, porque eu queria ter resultado na academia e eu sentia que tinha alguma coisa diferente, mas eu não ia atrás, não estudava. Sabia que fazia mal, mas não tanto. Antes de vir a pandemia, eu comecei a ir na igreja, mas mesmo assim eu saía pra festa, eu tava bem perdida. É isso que eu falo, não é por conta da bebida em si fazer mal que me conscientizou, mas de eu não ter um objetivo. Eu trabalhava nessa época, mesmo fazendo faculdade, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Comecei a ir na igreja e eu me encontrei em Jesus e me batizei. Ali, depois de me batizar, eu fiquei bem focada em Jesus, tive experiências com Deus. Comecei a repensar sobre a bebida, tá? Ali, me batizei, fui pra igreja e tal. Aconteceram situações em que eu saí da igreja. Eu não ia com tanta frequência. Comecei a voltar a ir para festas e comecei a beber mais. Ali eu já comecei a usar alguns remédios para me acalmar, porque eu já estava com ansiedade e não sabia. Estou contando a minha experiência porque talvez às vezes ajude vocês a ter uma consciência melhor do que isso significa para a vida de vocês. Vocês podem falar que foi batismo, vocês podem falar que foi amadurecimento, eu não sei. E nem eu sei bem certo ao certo o que foi, tá? Mas, depois que eu me batizei, depois que eu voltei a beber, começou a me fazer muito mal a bebida. Não importa. Uma época eu bebia muito e não ficava mal. Ali, já comecei a ficar mal com pouco. Eu bebia um copo, às vezes, de bebida, uma taça, e ficava mal. E vomitava, passava mal mesmo. No outro dia, eu tava muito mal também. Fazia mal pro meu estômago, eu não conseguia comer. Me deu um pouco de gastrite também. Comecei a me tornar consciente também que ela fazia com que eu passasse vergonha. Todo mundo ria de mim. Não era mais engraçado que nem eu rir com as minhas amigas. Não. Era as vergonhas que eu passava. Eu ficava com vergonha depois.
É bastante óleo que tem aqui. Foi aí, então, que eu falei, não, chega, eu não quero mais isso. Não pela igreja, mesmo se eu começar, se eu for na igreja, mesmo se eu não for, mesmo se eu for em festa, mesmo se eu não for, porque é algo que faz mal para os meus resultados na academia. Faz mal, porque faz eu passar vergonha. Aquela euforia, aquela empolgação, para mim durava tão pouco. Depois me sentia cansado, já exausto, queria ir para casa, cansado, dormir. Então, não valia a pena. E também começou a pesar o fato de eu pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu poderia estar usando esse tempo, desses finais de semana que eu saio em bebida, em festas, poderia estar estudando para alguma coisa. Tem pessoas que criam essa consciência logo cedo, queria eu ser uma pessoa dessas, né? Mas eu tô aqui para falar para vocês, conversar aqui bem como se vocês fossem meus amigos mesmo, como se eu estivesse falando com as minhas amigas. Presta atenção nisso, ó. Quando eu penso em beber álcool, eu penso, se eu colocasse água no meu carro ao invés de gasolina, o que aconteceria? Nem sei o que acontece, mas provavelmente ele não ia andar. Então, assim, ó, se o nosso corpo foi feito para tomar água e o álcool é tóxico para nós, o que faz nós querer tomar e ingerir bebidas alcoólicas? Tá tudo lambuzado, mas eu acho que vai ficar bem bom. Agora deixa eu te falar o que o álcool causa no nosso organismo, porque talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. O álcool, ele não é só uma bebida, ele é uma substância tóxica. Sabe aquela sensação que eu falei para vocês que eu tinha, que a gente costuma ter depois de beber, aquele cansaço, falta de ânimo, indisposição para fazer as nossas coisas? Então aquilo é o seu fígado, é o nosso fígado lutando para tirar essa substância tóxica de dentro do nosso corpo. Sem contar o impacto que o álcool causa dentro do nosso cérebro. Ele reduz a sua capacidade de concentração, capacidade de memória, e ele prejudica até no teu sono. Parece, de vez em quando a gente fala, eu vou tomar uma taça de vinho para dormir melhor. Parece que ele dá um soninho leve e tal, mas não, ele interfere no seu sono. Por quê? Porque ele dificulta em nós irmos para o sono profundo e ter realmente um descanso que o nosso cérebro precisa para se recuperar. E outra, se você está nesse canal porque você gosta de mim, você já se inscreveu e você já curtiu esse vídeo, porque eu sei que vocês olham e não curtem. Tô de olho nos analíticos aí do canal e tô vendo que você não tá curtindo, então curta aí para o YouTube sinalizar que você gostou, e o YouTube assim vai enviar para outras pessoas que talvez precisam ver isso. Talvez você não queira parar de beber, mas talvez a sua amiga vai querer. Enfim, se você está aqui é porque talvez você goste de musculação. E como a gente sabe, como eu falei também, ele interfere no nosso ganho de massa muscular, que é o que a gente busca na academia. Então, se você está indo na academia e você está bebendo, então você está praticamente jogando fora aí todo o seu esforço que você está sofrendo ali na academia. E esse vídeo vai para muitas alunas minhas aí, tá? E isso que eu não falei no acúmulo de gordura na região abdominal, que é aquela pochetezinha que a gente fala. Qualquer festa, qualquer evento que a gente tenha, mesmo que seja umas 3 vezes por semana, ter um evento aí, ele tá ali presente com nós, parece obrigatório. Nós normalizamos muito ele presente na nossa vida, no nosso dia a dia, mesmo ele fazendo tão mal. Talvez às vezes a gente nem pare para pensar sobre isso. Agora falando sobre estatísticas. No Brasil, 1,2 pessoas morrem por hora por conta do álcool mais direção. Sem contar na violência doméstica, eu falo aqui tanto homem quanto a mulher, e referente a problemas na nossa saúde. O que eu vou falar aqui é também uma experiência própria, tá? Quando eu parei de beber, eu pensei que eu ia ser muito julgada. Eu sou só quando eu saio de vez em quando. Então, por isso que eu falei ali que a questão do nosso grupo, círculo de amizades, influencia bastante, tá? Mas, às vezes eu tomo um copo, eu não chego a tomar nenhum copo, eu tomo uns gole e falo que eu tomei. Agora já estão sabendo, né? Mesmo que você sofra julgamento das outras pessoas, pense que você está fazendo bem para você mesmo, para o seu cérebro, para o seu corpo, para a tua produtividade. Vamos normalizar não beber também. Então o vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.
Outra coisa que eu esqueci de falar aqui é assim, ó. Eu tinha que voltar aqui para falar, tá? Porque é muito importante. Se você precisa se manter alcoolizado ou alcoolizado para se divertir ali no lugar que você está, no ambiente que você está, faz sentido você estar nesse ambiente?